Oi, gente. Então, a gente está aqui hoje mais uma vez fazendo uma live surpresa. E por que a gente está fazendo essa live surpresa? Porque entre um paciente e o outro aqui surge um horário para que a gente possa falar um pouquinho com vocês sobre as principais queixas, né? Olhar, as dificuldades, porque acaba que existe um processo de repetição, né, nessa dinâmica. E por que eu estou aqui hoje para trazer esse conteúdo para vocês? Porque muitas vezes eu recebo um grande número de pacientes que chegam aqui com um grau de frustração muito grande, porque já tentou vários processos ou já fez assim inúmeras dietas, enfim, já tentou inúmeros medicamentos para perder peso ou para melhorar o sono ou para melhorar uma dor articular ou enfim, para qualquer que seja uma queixa. A gente não está falando de um processo específico, mas de uma série de processos. Então, o que acontece? A gente tem a maioria dos colegas, né, e a medicina propriamente dita, ela tem uma conduta de tratar muito a ponta, aquilo que ela está vendo, né, aquilo que está aparecendo, e precisa ser feito, obviamente, mas muitas vezes não existe uma individualização e, mais do que isso, né, um entendimento daquele processo em particular. Então, em se tratando de uma abordagem, seja ela em que área for ou em que processo seja, vamos falar aqui do processo de emagrecimento, né? A gente precisa entender que cada história, cada vivência e cada tentativa acaba nos dando um aprendizado, né? E esse aprendizado é o que vai, obviamente, nos ajudar na montagem dessa estratégia, né? Que é o que a gente faz aqui. Então a gente olha para tudo que já aconteceu, né? Não como um amontoado de tentativas fracassadas, na verdade, mas, né, com uma sequência que trouxe o paciente até aqui. E a partir desse momento, a gente olha para trás e induz esse paciente a entender o processo dele até em nível de aprendizado, né? Isso se chama mindset. Muitas vezes as pessoas chegam aqui com mindset muito rígido, muito fechado, e muito frustradas e muito chateadas e querendo soluções imediatas. Quando a gente muda a maneira dessas pessoas, ajuda essas pessoas, na verdade, a mudarem essa maneira de olhar para o processo delas, elas se sentem um pouco aliviadas e elas não ficam naquela, vamos dizer assim, naquela condição de ter que demonstrar um resultado. Elas entendem que o resultado vai ser consequência daquilo que elas conseguirem fazer para elas, entenderem e modificarem de verdade nas suas vidas, né? Então, em se tratando de hábitos de vida principalmente, então uma pessoa que nunca fez exercício físico, para ela iniciar uma atividade física, né, ela tem já esse primeiro problema. Ela não tem o costume, ela não se acha confortável muitas vezes num ambiente em que todo mundo é muito mais íntimo, seja de uma academia, seja de um clube, seja de uma comunidade. Ela se sente deslocada, ela se sente desmotivada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar para a pessoa que todo mundo que chegou ali um dia, né, se sentiu assim.
e que ao longo do tempo as pessoas foram se familiarizando com esses processos, né, com esse ambiente, e que o resultado que elas estão vendo é o resultado de um tempo que essas pessoas já estão ali. Então, muito do que aparece, já quando a gente olha, não foi uma coisa que aconteceu ontem, foi uma construção, né? E a gente se sente na obrigação de corresponder a todo esse cenário, sem entender, né, que aquela pessoa ali que chegou lá atrás teve as mesmas dificuldades que a gente, enfim, construiu um processo, né? Então, quando você ajuda o paciente a modificar essa crença que é limitante, que é desgastante, que piora essa frustração, né? Porque um pouquinho de frustração é necessário, né? Para tirar a gente inclusive da zona de conforto. Mas uma frustração exagerada, ela acaba desmotivando a gente, ela acaba criando uma negação, um negativismo e barreiras para que a gente possa evoluir. Então, seja em que processo for, seja nas mídias sociais, seja na academia, seja num reposicionamento em relação à maneira de se alimentar, uma língua nova, todo mundo começa com dificuldade e vai, obviamente, crescendo nessa dificuldade e melhorando, né? Então, quando você entende isso como um processo de aprendizagem, quando você entende isso como algo que você não precisa necessariamente tirar uma nota 10, mas que você está no caminho, isso fica mais leve, isso fica mais natural, isso flui, né? E parte desse processo, né, dessa estratégia que a gente estimula nos pacientes, tem a ver com aquilo que ele quer, né? O que você realmente quer, né? O que você precisa? Será que o que você quer é a mesma coisa o que você pensa, que você fala e que você faz? Se não for, você tá jogando contra você. Então a gente precisa alinhar, né, o seu desejo com o seu pensamento, com a sua fala e com a sua ação. Porque se você não tiver com esses pilares indo numa mesma direção, você vai ficar dando volta em círculos. Quer dizer, não, eu quero emagrecer, ou eu quero ter saúde, mas eu durmo tarde, eu como errado, eu não faço atividade física, eu não vejo meus exames. Então, não vai colocar o seu desejo em prática, né? Você vai ficar ali dissoante. Então, eu acho que é exatamente isso, não importa no que seja, mas a gente precisa, no primeiro momento, alinhar tudo isso, né? Mudar essa crença, esse mindset, isso é a coisa mais importante. E entender tudo o que aconteceu lá atrás como passos, degraus, processos, né? Etapas desse grande desejo, desse grande objetivo, são metas que você vai. Só que as pessoas, elas não pensam, né? Elas querem se livrar, ou até mesmo elas precisam, obviamente, corresponder às próprias expectativas, ou às expectativas de um grupo, ou de uma sociedade, daquilo que elas representam dentro desse contexto. Então, eu quis trazer isso porque eu pego pessoas aqui sofrendo absurdamente porque elas não se sentem correspondendo a determinados resultados, mas elas não estão entendendo que elas estão fora desse processo de aprendizado e de propósito. Elas estão ali repetindo protocolos, padrões, que de repente não tem nem a ver com elas, porque elas acham que aquilo ali vai dar um resultado, mas aquilo ali não tem um desdobramento maior. Então, quando você mergulha dentro de você mesmo, no seu processo, alinha o mental, né, o que você fala, o que você faz com aquilo que você quer, né,
e entende que antes disso não tinha sido possível, porque inclusive você não fez, não deu esses passos nesse sentido, né? Fica tudo mais leve, né? Porque os desafios, as doenças, as perdas fazem parte do processo de cada um de nós, né? Se a gente leva isso como um peso, fica difícil, né? Então a gente tem que ter as ferramentas adequadas para passar por esses processos ou por essas experiências e a partir daí traçar novas estratégias, né? Nem que a gente realmente vá cortando em pedaços essas metas, né? E nesse sentido a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente tem um olhar clínico, a gente tem as suplementações, a gente tem as ferramentas que possam melhorar a parte emocional, né? Coisas simples hoje em dia, aromaterapia, musicoterapia, massagens, atividades relaxantes, tem milhões de hobbies, né? Esportes, contato com a natureza. Então a gente tem coisas muito simples nas nossas mãos que a gente pode usar dentro do nosso processo, né? E outra coisa, a gente não pode e não precisa se focar no outro, no que o outro faz, no que o outro consegue, porque o outro tem um outro processo, tem uma outra referência, está num outro momento. Então a gente pode sim se inspirar numa história, naquilo que aquela pessoa conseguiu, né, para que a gente possa inclusive nos olhar, né, e também futuramente, quem sabe, sermos fontes de inspiração para outras pessoas, né? Então, quando esse processo ele começa a estar alinhado ou alinhavado com o nosso propósito e com aquilo que a gente quer e precisa, né, todo o resto flui. E é exatamente assim que acontece, parece que as coisas vão se encaixando, né? Então é muito importante encontrarmos profissionais que tenham esse tipo de acesso, uma boa relação, que tenham esse olhar, porque senão a gente fica sendo tratado só por pedaços, né? Por partes. E na verdade a gente tem uma máquina que se comunica, né? A gente tem cérebro, a gente tem os órgãos, a gente tem todas as nossas memórias emocionais, a gente tem nossa personalidade, o lugar que a gente vive, doenças, acidentes, dificuldades, gostos, a gente tem tudo. Então, todo esse processo que funciona. Então não adianta a gente transpor um outro processo para a gente sem a gente estar se vendo dentro disso, né? Então eu estava falando aqui justamente de como que a gente precisa, o que a gente precisa fazer para que a gente possa pegar tudo o que é pesado, é difícil, é ruim, a gente já repetiu, né? E conseguir fazer diferente, né? E em várias esferas, a gente está aqui falando na relação médico-paciente, né? Aquilo que chega no consultório, né? Repetidas vezes com queixas de insucesso, né? E a gente precisa fazer diferente, né? E como é que a gente faz diferente? Sentindo de uma forma diferente, né? Olhando para isso de uma forma diferente e, obviamente, utilizando tudo que a ciência, né? Tudo o que a atualidade nos dá como ferramenta, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que a gente hoje em dia tem muita informação. Isso é muito bom, mas isso às vezes confunde, porque isso não deixa com que a gente entre mais a fundo realmente naquilo que a gente precisa. Então, às vezes a gente tem muita informação e pouca sabedoria, né? E sem entender o nosso processo individual, o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente consegue, a gente não faz as melhores escolhas. Seja
para suplementação, seja para os hábitos de vida, seja para a monitorização da nossa saúde, né, para os nossos gastos, tá? E ninguém precisa ser igual ao outro ou ter as mesmas vitórias do que os outros. Eu gosto muito de citar, né, que muitas vezes uma derrota ela nos ensina mais do que uma vitória, que ela mostra aquilo que a gente precisa melhorar, ela nos coloca como humanos, né? Ela traz pra gente um olhar que não é de repulsa e de rejeição, mas de progresso, de crescimento, né? A gente vive numa sociedade em que errar é feio, né? Em que não corresponder te deixa à margem. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que só não erra quem não tenta, né? E quem não erra e quem não tenta não consegue. Então, o que a gente precisa? A gente precisa melhorar todos esses processos. Alguns pacientes muitas vezes me mandam perguntas, e principalmente em relação à parte somática, à parte de manutenção de saúde, né? Porque envelhecer é um desafio, como tantos outros, né, que a gente tem aí na vida. E como é que vocês querem, né, envelhecer? Vamos lançar aqui uma pergunta, né? Com bem-estar físico, emocional, mental, sendo produtivos, autônomos, ou não? Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? O que vocês têm de dificuldade, né? Então olhem para isso com mais parcimônia, olhem para isso com mais acolhimento, porque é só olhando dessa forma que a gente vai conseguir a estratégia ideal. Não adianta ficar vindo aqui falar de uma série de doenças, olha, o diabetes faz isso, a hipertensão faz aquilo, a depressão faz aquilo, porque isso é muito falado, né? E os colegas falam muito bem, explicam muito a fisiopatologia, como tratar os sintomas, mas eu vejo pouca gente falando sobre o processo individual, né? Sobre as dificuldades, sobre as frustrações, sobre aquilo que a gente não consegue resolver, sobre aquilo que é nosso calcanhar de Aquiles. E é exatamente aí que está a nossa resposta. É exatamente aí, nessa zona de desconforto, né, que insiste em nos dizer alguma coisa, que a gente vai achar o caminho, né? Então a gente precisa olhar para isso com esse acolhimento, né, com essa leveza, entendendo isso como um aprendizado, como um caminho para você chegar em algum outro lugar. Para a gente chegar lá no pico de um monte, a gente tem que fazer uma escalada e uma caminhada, e a gente passa ali por várias dificuldades ao longo desse caminho, né? Os alpinistas que o digam, né? Então a gente tem que fazer essa mudança de mindset, né? Porque senão a gente fica num ciclo de autoflagelo, né? E quanto mais a gente está infeliz e insatisfeito, piores escolhas a gente vai fazer, porque mais a gente vai querer se livrar daquilo, né? E muitas vezes da maneira mais rápida, porém mais ineficiente, porque é a mais inadequada, porque ela não está contemplando aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente realmente não conseguiu ainda enxergar por ser desconfortável. Então, essa crise do conforto que o ser humano vive, ela está trazendo uma série de problemas, né? Nos relacionamentos, na parte de manutenção da saúde, né? Entre outras coisas. Então, aqui hoje eu deixo aberto, inclusive, para vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou tenham alguma vivência, para que a gente possa aqui conversar, né? Então, aquilo que
vocês ainda não conseguiram, ou repetem, ou trazem como desafio, com certeza vai funcionar como um aprendizado para vocês dentro daquilo do resultado final, tá? E todas as pessoas que chegaram lá, tá? Elas mudaram o mindset, elas se esforçaram, obviamente, e eu não acho que muitas vezes as pessoas não se esforçam, eu acho até que se esforçam muito, mas se esforçam muito com uma visão muito limitada, querendo se livrar daquilo, querendo um resultado muito rápido, né? Onde muitas vezes esse resultado até acontece, mas não se estabelece. Então a gente precisa sim olhar para isso, seja lá o que for, como eu falei aqui anteriormente, né? Um emagrecimento, uma performance cognitiva, passar num concurso, uma performance física, conseguir chegar lá no topo, ganhar uma medalha, né? Enfim, engravidar, não interessa o que seja, né? A gente precisa entender todos esses degraus como processos de uma aprendizagem que a gente precisa e que a gente vai, obviamente, a partir daí, amealhando recursos e estratégias para que a gente possa conseguir esse resultado específico. Mas hoje eu resolvi trazer algo mais geral e corriqueiro e que possivelmente acontece com todo mundo, né? Porque nem todo mundo tira 10 em tudo. Nós temos dificuldades e se não tivéssemos não estaríamos aqui, né? Nessa vida, nessa existência. Mas a maneira como a gente olha para essas dificuldades e a maneira como a gente lida com elas, né? Muda até a frequência do nosso corpo, das nossas células, dos nossos hormônios e, obviamente, que isso vai dando para a gente outras possibilidades e quem te trata, né, o profissional que está ali, seja o nutricionista, o psicoterapeuta, o médico, o fisioterapeuta, enfim, não importa quem seja, ele vai acionando algumas estratégias que vão ajudando o paciente em questão na obtenção dos resultados e do caminho, tá? Então, eu acho que sim, era isso que eu queria falar. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu vou começar a estruturar umas lives, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque eu entendo que a saúde emocional ela é um pilar da saúde mental, da saúde física e de uma longevidade, né? Com autonomia, com independência, com bem-estar, onde a gente consegue viver os momentos bons da melhor maneira e consegue passar pelos ruins também, né? Sem tantos danos. Então, eu venho trazendo aqui alguns conteúdos, tanto físicos, né, como a gente falou, da otimização cerebral, das respostas, como terapêuticas e com terapias do ponto de vista psicológicos, comportamentais. A gente vai falar também dos nutrientes, né, num segundo momento, com soldados dessa guerra, mas nada disso tem importância se, né, vocês não tiverem essa ciência do próprio processo, né? A gente precisa ter, como eu falei lá atrás, vamos dizer assim, uma direção entre o que a gente pensa, entre o que a gente quer, entre o que a gente fala e o que a gente faz. Senão a gente fica rodando, né? E aí realmente fica mais difícil, né? Mas sempre é hora de a gente dar o primeiro passo, de a gente acordar, de a gente se identificar com algum processo, com algum profissional, para que a gente possa
nos melhorar e melhorar aquilo que ainda está ruim, ou que insiste em nos falar alguma coisa, tá? E se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, de comentário, estou super à disposição. Queria convidar vocês também para entrar no link da trilha nos meus canais. A gente vai começar a colocar alguns conteúdos. Eu comecei há pouco tempo nas redes, mas a gente está querendo passar conteúdos para ajudar as pessoas a encontrarem um melhor caminho de acesso, né, para elas, não apenas na forma de se tratar, mas na forma de se olhar também diante desses processos, né? E sendo assim, vocês podem acessar a minha bio, vocês podem se inscrever no canal do YouTube, me mandar algum direct. Algumas pessoas têm mandado direct, a gente tem respondido, né? Para que possa pelo menos dar uma orientação inicial nesse mergulho, né, que é tão importante e que faz toda a diferença nessa condução. Eu vou contar uma breve história aqui agora. Eu recebi um paciente que nunca tinha vindo para médico, não gostava, e chegou aqui e me contou que ele ficava muito nervoso, que ele ficava muito ansioso, e a gente conversou sobre a história do mindset, né? E eu ajudei ele a enxergar toda essa intensidade dele, né? E toda essa ansiedade como algo positivo diante daquilo que ele veio buscar aqui, que ele queria fazer um projeto para envelhecer bem e para emagrecer um pouco. E o que aconteceu? Ele virou uma chave. Ele realmente entrou, né, nessa história do mindset positivo, do mindset de crescimento. Ele entendeu o processo dele, ele se acolheu e, incrivelmente, com 2 semanas, né, de suplementação, ele tinha algumas alterações que a gente como médico tem que tratar, mas é impressionante a resposta que ele teve, né? Ele já tinha um hábito de vida assim positivo, ele sempre fez esporte, come bem, faltava fazer alguns ajustes, né? Mas tinha realmente um emocional assim pouco trabalhado. Como ele acolheu aquela nova estratégia de uma forma positiva, ele não ficou resistente, e o resultado dele foi assim, estratosférico. Ele já me mandou uma mensagem que está conseguindo perder peso, está comendo melhor, está mais focado, porque ele entendeu que aquilo que ele dava pouca atenção era aquilo que sabotava todo o processo dele. Então, muitas vezes acontece exatamente isso com a gente, né? A gente quer se livrar de uma coisa, mas não entende, né, o que está por trás. Então, em vários segmentos, não só no emagrecimento, né, no aparecimento de doenças autoimunes, na insônia, doenças crônicas, dores, entre outras coisas, né, que se a gente parar aqui para contar, a gente não para de falar. Então, é isso. Oi, Nath, querida, uma fofa, uma paciente minha, que está comigo também há muito tempo, que também está virando várias chaves, fico muito feliz. É muito bom, né, a gente ter uma relação de confiança com quem nos trata, né, e de identificação. Então procure isso nos profissionais. Vocês precisam ser acolhidos, vocês precisam ser vistos, vocês precisam ser respeitados, vocês precisam ser tratados, né? A gente trata melhor quem a gente conhece, com quem a gente tem uma interação, né? Porque senão fica uma relação muito imposta, muito impositiva, tá? Então acho que era isso, gente, que eu queria trazer para vocês, que era na verdade um adendo aqui, um carinho, um acolhimento nesse sentido. E a gente vai marcar outros encontros quando eu estiver com isso um pouco mais estruturado. Eu venho aqui e
e fazendo outros conteúdos no primeiro momento para trazer para vocês um olhar, né? Quem sabe, né? Um despertar em alguns momentos daquilo que ainda talvez vocês não ouviram dessa forma, né? Acho que todo mundo contribui, né? Porque quanto mais gente trazendo via de acessos para vocês, melhor, né? Mas fica aí uma mensagem. Aquilo que ainda insiste em acontecer, né? Talvez seja a chave do seu processo, né? Então não entenda isso como algo ruim, entenda isso como algo necessário, né? E olhe para isso de uma maneira diferente, né? Porque você ainda não conseguiu resolver, mas você vai ter a chance de resolver quando você olhar, entender e agir da melhor maneira, né? Dentro desse processo todo, tá bom? Então é isso. Mais informações eu tô aqui, tá? Para deixá-las para vocês nas redes, perguntas, e acessem o link da bio, meu canal do YouTube. A gente está montando aí uma série de conteúdos para tentar ajudar vocês no dia a dia, tá bom? É isso.